Alô galera, Vasco Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas aí, YouTube, Kawaii, TikTok, Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo. Muitos que me assistem não são meus inscritos. Por favor, botãozinho inscrever-se. Dê o like caso goste do conteúdo, dislike, interajam, comentem, é importante. E eu gosto muito de falar com os senhores, tá? Bom, rotineiramente, sempre, né? A festa do futebol do Campeonato Brasileiro, a festa do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é encerrado sempre no mesmo ano no qual ele aconteceu. Sempre foi assim. Brasileiro de 2022, festa no final do ano. Melhor jogador, melhor time, melhor técnico, não sei o que, tal, campeão, entrega de faixa, não sei o que, entrega de... Esse ano não. Esse ano a CBF, envergonhada, né, pela incompetência dela por manter o Santos na primeira divisão, não conseguiu, Operação Salva Santos. E aí, o que ela fez? A CBF, né, ela transferiu a festança do brasileiro para 2023 com vergonha, de 2023 para 2024 com vergonha, óbvio, da queda do Vasco, né, do chamado Brasileirão Rei por causa do Pelé, e o Pelé jogou no Santos. Mas o time do Pelé nunca foi o Santos, o time de coração dele, foi Vasco. Inclusive ele fala aí, um pouquinho antes de morrer, nosso saudoso e o maior de todos os tempos de futebol, Pelé, dizendo: sou Vasco, inclusive chamando Vasco de Vasquinho carinhosamente. Vasquinho, meu time do coração, o meu Vasquinho. Inclusive ele é o único cara no mundo que pode falar isso, né? Chamar o Vasco de Vasquinho carinhosamente, porque ele é o Pelé, rei do futebol vascaíno. E decanta isso aí, né? Até lá com aquele bobalhão do Thiago Asmar, que eu acho aquele cara ele trabalha num circo, né? Ele não trabalha num circo. Parece um Pierrot. Mas lá decantou pro Asmar, né? O pilhado, que é vascaíno. Então, vergonha da CBF, adiou a festa do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro para 2024, ao argumento disso, daquilo. Não, o argumento é baixar um pouco a poeira, quer dizer, a verdade é baixar um pouco a poeira. Time do Santos caiu, Brasileirão Rei, Pelé, só que esqueceram uma coisa: o time do Santos não é o time do coração do Pelé. O time do coração do Pelé é Vasco, como o do Lula também é Vasco, todo mundo sabe disso. Mas como ele estava lá no ABC de São Paulo, ele teve que decantar aí, que era corintiano, né, para poder angariar votos. E a Leila Pinheiro também. Leila Pinheiro não. A presidente do Palmeiras, agora me deu um branco. Leila alguma coisa. Nunca foi palmeirense, sempre foi vascaína, carioca, né? Aí arrumou um bom partido, se casou e virou palmeirense pro mundo, né? Então esse vídeo aqui é uma reclamação, né? A CBF quando a criança fala assim, né? Bem feito. É um bem feito para a CBF por tentar ajudar o Santos, por tentar prejudicar o Vasco, STJD, aí depois com os amigos para a Justiça Comum. O Vasco ficou aí mais de um mês, quase 2 meses, salvo engano, sem jogar no seu estádio, com portões fechados, e é uma loucura, tal. E mesmo o Vasco sendo prejudicado, pênaltis que não foram dados, né? Absurdos 1000, né? Um pênalti contra o Vasco, igualzinho, não era dado para o Vasco. E um pênalti cometido pelo Vasco era dado contra o Vasco, né? Foi assim, em várias vezes. Aquela mão que bateu no braço do Léo Pelé, não foi pênalti. A bola que batia no braço do Yuri do Palmeiras, do Corinthians, não era pênalti. Bola que batia no braço de flamenguista, né? Eu vou lembrar agora, que eu só acompanho o Vasco, o nome dos caras eu não gravo, não era dado. Então, a CBF, através do seu corpo, né, da sua quadrilha, quis manter o Vasco, quis rebaixar o Vasco para a segunda divisão, para salvar o Santos, um argumento de que não, porra, o Vasco já caiu 4 vezes, pode cair de novo, jogou 5 vezes a segunda divisão, não tem problema algum. E até lá, aquele bobalhão do locutor
do Santos, né? Locutor lá do estádio do Santos, falando mal do Vasco, achincalhando o Vasco, né? Ao argumento de que, olha, agora vamos falar da escalação do Vasco, o time que mais conhece a segunda divisão, blá blá blá, desrespeitoso e canalha com o Vasco, e teve o que mereceu. Soteldo, desrespeitoso e canalha contra o Vasco, teve o que mereceu. Muito bom, boas foram as reclamações do Verratti e do Rossi. Inclusive imitaram o gesto do Soteldo, né? Aquele patético gesto do Soteldo, que não fez, né, na última partida isso, né? Tava lutando para não cair e tal. Será que vai fazer? Não. Até porque, ó, já está se lixando pro Santos, já está no Grêmio já. Soteldo vai pro Grêmio e aqui pro Santos, ó, banana, né? Toma aí, Santos, toma aqui a banana. Eu sou o Soteldo, eu piso na bola, eu faço palhaçada, mas na hora de ficar no Santos, de reconstruir o Santos, que caiu pela primeira vez, já correu, foi embora. Então é muito feio o que a CBF fez com o Vasco, o STJD fez contra o Vasco. Inclusive, teve uma coisa tão ridícula que eu vou lembrar agora aos senhores. Houve um processo contra o Vasco, que o Vasco recebeu 4 jogos de punição. O processo foi arquivado e o procurador desarquivou para querer mais 4 jogos de punição. E numa mesma situação, o Santos, em um outro time agora que eu não vou lembrar, ganharam 4 jogos. E não houve desarquivamento dos outros processos, de outros times. Só houve desarquivamento do processo do Vasco para tentar uma punição maior para o Vasco, né? E aí depois, CBF, STJD, que dizem que não tem nada a ver, é tudo uma farinha só do mesmo saco. E depois, claro, né, a justiça comum, através do procurador Rodrigo Terra, veio aí e afundou o Vasco, né? E todo mundo sabe que o Rodrigo Terra tem sua preferência, ele é flamenguista, né? E sempre quando tem alguma coisa contra o Flamengo, não acontece nada. Quando tem alguma coisa contra o Flamengo, não acontece nada. E quando tem alguma coisinha contra o Vasco, o bicho pega, o Vasco é suspenso, perde pontos. Mas estamos aí, nós nunca vamos desistir. Aqui é Vasco, time da resistência, time da Zona Norte, time pobre, operário, preto, analfabeto. Vem pra cá, irmão. E tem mais. Se você tiver aí em outro time qualquer, se sentir preconceituado, né, por qualquer coisa, o Vasco está aqui de portas abertas, que é o time do povo, o time que nunca preconceituou ninguém, é o time mais aberto a qualquer coisa que você possa pensar do futebol. É uma família vascaína. E outra coisa, para finalizar aqui, CBF, não deu certo. STJD, não deu certo. Soteldo, olha aqui para você. Agora eu digo, Verratti e Rossi, muito obrigado por sacanearem o Soteldo. Ele merecia essa sacanagem por parte dos senhores que foram os heróis em campo. Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.